Mas agora a gente fala que o governo federal decidiu enviar a embaixadora aqui do Brasil, né, a Glivânia Maria de Oliveira, para representar a nossa nação na cerimônia de posse de Nicolás Maduro, que vai ocorrer em 10 de janeiro. A decisão foi tomada mesmo sem o reconhecimento oficial dos resultados das eleições venezuelanas, amplamente questionada pela oposição local e também por parte da comunidade internacional. A avaliação da oposição é de que o gesto do Planalto representa um reconhecimento da presidência de Maduro e até um apoio ao regime. Durso, o que você acha do governo brasileiro enviando, então, uma embaixadora, estou falando embaixadora, não é embaixador conhecido como Gustavo Lima, né? Mas sim a embaixadora para representar o Brasil. Realmente é um aceno dizendo, olha, reconhecemos Nicolás Maduro como presidente eleito legitimamente pelo povo da Venezuela? Eu não gosto dessa decisão, porque mesmo o governo justificando que teria que ter uma mínima relação, mandar alguém, a presença de um representante do governo federal acaba, assim, chancelando. A presença de uma figura política, um representante de Estado numa posse de um governo, não deixa de ser um prestígio, não deixa de ter uma razão e ter uma interpretação. Aquilo ali é simbólico. E o simbolismo que isso tem é que aquele país, de alguma forma, tem relação, apoia aquele governo. E o país da Venezuela não tem que ter apoio nenhum, porque nós estamos falando de um golpe, nas eleições fraudadas, de um ditador que assumiu o poder e persegue o opositor, inclusive colocando sua cabeça aí como prêmio. É inadmissível que o nosso Brasil tenha a disposição de mandar alguém, porque isso sim pode ser interpretado e será como a legitimidade de que lá está tudo bem e que o Brasil aceita o resultado das eleições. Então, mesmo que Lula não tenha diretamente reconhecido Nicolás Maduro como o candidato eleito, a gente agora está mandando a embaixadora para sua posse. Esse gesto para que o governo federal mantenha uma relação com a Venezuela não deveria, a meu ver, existir, porque sim, chancela um governo ditatorial, um governo que persegue opositores e que não respeita nem a demanda internacional em fiscalizar o resultado das eleições. Ele não apresentou os registros. Isso deveria ser repudiado e uma das formas de repúdio é você não mandar ninguém lá para a posse. Lula já foi muito próximo de Maduro e talvez por causa dessa proximidade mande alguém para estabelecer o mínimo de relação. Mas eu penso que essa relação mínima nem deveria existir até que Maduro aceite apresentar a fiscalização das urnas e aí sim nós possamos ver se realmente ele foi eleito, mas grande parte do mundo, dos países democráticos já reconheceram que Maduro perdeu essa eleição. Você também entende dessa forma, Mota? Afinal, algumas entidades até mesmo pediram ao presidente Lula que reconhecesse a vitória de Nicolás Maduro, que a gente trouxe, inclusive, aqui nos Pingos dos Is, como a Associação Brasileira de Imprensa, MST, reivindicando que o nosso presidente reconhecesse o presidente Nicolás Maduro como presidente eleito legitimamente. O meu raciocínio é o seguinte: se você não reconhece oficialmente a vitória do sujeito, mas envia um representante oficial para a posse dele, você está reconhecendo oficialmente a vitória do sujeito. O muro é um lugar cada vez mais difícil para se ficar. Tá? Tem gente que acha que pode ficar lá em cima para sempre. Não, eu não sou do lado, nem sou do outro, não sou contra, nem sou a favor. Um dia o mundo vai saber a história completa de tudo que aconteceu na Venezuela, em todos esses anos de Chávez e de Maduro. Eu tenho a impressão que esse dia não está tão distante assim. E o meu palpite, David, é que quando esse dia chegar, muita coisa que hoje é difícil de entender vai ser explicada. E, inclusive, a Justiça da Venezuela ofereceu uma recompensa em dinheiro por informações, que levem à captura do ex-candidato à presidência Edmundo Gonzalez. Uma carta publicada nas redes sociais pela Polícia Científica da Venezuela confirmou a decisão. O governo promete pagar até $100 mil,
o equivalente a R$ 615 mil, por informações que levem à prisão do opositor de Nicolás Maduro. Considerado procurado pela Justiça, o ex-diplomata se exilou na Espanha em setembro do ano passado, cerca de 2 meses após as eleições. González, porém, prometeu voltar ao país para tomar posse como presidente no próximo dia 10. Oficialmente, González é investigado por usurpação de funções da autoridade eleitoral, falsificação de documentos oficiais, incitação de atividades ilegais, sabotagem de sistemas e associação criminosa. A oposição se negou a aceitar o resultado proclamado pelo órgão eleitoral da Venezuela e denunciou uma suposta fraude no pleito de 28 de julho. Desde então, protestos realizados em diversas cidades pelo país deixaram pelo menos 28 mortos e 200 feridos, além de 2.400 detidos. Entre os presos, 3 morreram sob custódia e aproximadamente 1.400 pessoas receberam liberdade condicional, ou seja, um governo de Nicolás Maduro que persegue as pessoas, Mota. Perseguição a adversários políticos, prisão de políticos da oposição, criação de narrativas fantasiosas sobre conspirações e tentativas de golpe de Estado, e o uso da justiça e dos tribunais para encenar farsas jurídicas e perverter o direito, transformar o direito em instrumento de perseguição. O script desses ditadores é sempre o mesmo. Urso. Olha, David, o Mota tem absoluta razão, né? O mais triste é pensar que Maduro não está sozinho na sua perseguição. Ele conseguiu aparelhar toda a justiça. A justiça determina a prisão, a justiça compra as narrativas do seu ditador. Ele usa Ministério Público, as decisões judiciais para perseguir o eleitor que foi democraticamente eleito, que ganhou a eleição. Muitos têm certeza disso, e eu particularmente também. E aí você vê que realmente a democracia está muito distante da Venezuela exatamente nessa hora, porque não é só um maluco no poder, não é só um governo que tenta se aproveitar do poder para perseguir. Ele consegue utilizar todo o sistema por trás de poderes também paralelos, como a própria justiça, para perseguir esses opositores e esses indivíduos. Eu fico me perguntando quais seriam de fato os crimes cometidos por González, ou se na verdade quem deveria estar por trás das grades ou atrás das grades é o próprio Maduro. Bom, dia 10, então, a posse de Nicolás Maduro na Venezuela, e no dia 20 teremos a posse de Donald Trump nos Estados Unidos. Não vi nenhum tipo de informação relacionada a isso, sobre quem o governo brasileiro vai enviar, ou se propriamente o presidente Lula irá na posse do Trump, Mota. Pois é uma dúvida que persiste, David, porque eu acho que a posse de Donald Trump vai marcar uma nova fase na geopolítica mundial. Donald Trump vem ao poder, chegou ao poder, foi eleito, depois de ser alvo de talvez o maior episódio de perseguição política recente da história americana. O sistema de justiça dos Estados Unidos foi usado contra Donald Trump de uma forma que nunca aconteceu antes. Nunca antes, na história dos Estados Unidos, um ex-presidente foi processado criminalmente, muito menos condenado. Eu vi agora há pouco uma notícia na internet de que o juiz do caso do processo criminal contra Donald Trump um processo por um procedimento que seria considerado uma fraude contábil de menor importância, mas o promotor conseguiu fazer uma ligação com um pagamento que Donald Trump teria feito a uma dançarina e com fundos de campanha eleitoral. Então, isso que deveria ser um delito menor acabou se convertendo num crime grave, e esse promotor, que é conhecido por ser um ativista democrata, levou esse caso adiante e Donald Trump foi condenado. Eu acabei de ver aqui a notícia de que o juiz anunciou a sentença desse caso agora para o dia 10 de janeiro.
10 dias antes da posse do presidente Donald Trump. É importante lembrar que, pela lei americana, uma pessoa condenada pode ser eleita e empossada como presidente da República. Então, mas de qualquer forma, uma decisão como essa, a 10 dias da posse, vai elevar ainda mais o nível de tensão nos Estados Unidos. Então, há uma grande expectativa sobre as políticas de Donald Trump. Ele já deu algumas pistas de que vai usar as tarifas de importação como um instrumento de implantação das políticas do governo dele. Ele já deu um aviso: se você tem atitudes hostis aos Estados Unidos, não espere continuar tendo acesso ao mercado americano. Se você não colabora para impedir que imigrantes ilegais entrem aqui, ou se você faz vista grossa para a entrada de drogas no território americano, e aí ele estava falando especificamente, mandando mensagem para o Canadá, para o México e também para a China, que é aparentemente onde é fabricado grande parte da droga fentanil que entra nos Estados Unidos. Ele disse, aguarde para ver o aumento das tarifas que você vai ter. Então, há uma grande expectativa. Eu imagino que governos no mundo inteiro devam estar, neste momento, avaliando qual será o impacto das medidas que o Donald Trump vai tomar, e muita gente deve estar preocupada. Porque de um lado a gente vê, claro, a Venezuela com o povo sofrendo, né? As relações diplomáticas do Brasil, muita gente considera que é importante o Brasil manter essas relações justamente por conta da população venezuelana, mas os Estados Unidos também é extremamente importante para a economia do nosso país. E aí a gente já tem uma pessoa escalada para a cerimônia de posse de Nicolás Maduro, mas os Estados Unidos não, Durso. São critérios estranhos para as relações estrangeiras e internacionais. Nós estamos nos preocupando, pelo governo federal, em mandar um representante para a posse de Maduro na Venezuela, um país não tão importante como os Estados Unidos e numa situação totalmente estranha dessas eleições. E lá, na posse de Donald Trump, uma das maiores economias do mundo, que o país, o Brasil, mesmo o Lula tendo absoluto antagonismo com a gestão e com a candidatura de Donald Trump, deveria, pelo bem da nação, manter relações diplomáticas. E uma dessas formas é exatamente a que ele tem feito e tem determinado aqui com a Venezuela. Já que vai mandar a embaixadora na Venezuela, deveria já se preocupar, sem dúvida nenhuma, em 10 vezes mais com relação à posse de Donald Trump. Nós precisamos dessa relação também. É muito importante para o Brasil estar numa relação não próxima, mas minimamente diplomática com os Estados Unidos da América, não só por questões de geopolítica, mas por questões econômicas. O Brasil sofre hoje com a desvalorização do real, a alta do dólar. Em parcerias com os Estados Unidos, com certeza a gente também consegue diminuir a taxa de câmbio, a gente consegue ter a entrada de estrangeiros para cá também, fomentar o turismo, trazer americanos para cá. Nós estamos no BRICS, o que gerou já algum tipo de rusga, algum tipo de antagonismo com Donald Trump, além das questões políticas. Ele já prometeu, se vocês forem criar aquela moeda lá no BRICS, vai ter sanção. A gente precisa desaquecer, porque pode piorar a situação econômica do Brasil em qualquer rompimento diplomático que nós consigamos ter com os Estados Unidos. É um país importante, muito importante no mundo, uma das maiores potências do mundo. Então, do mesmo jeito que o país e o Brasil se preocupa em manter dentro dos países do BRICS essa relação por questões econômicas, precisa sim se preocupar com essa relação com a gestão Donald Trump. Mas o Brasil está preocupado em mandar embaixador para a Venezuela. Porque aí sim, né, Mota, é uma questão diplomática, né, onde o país tem que defender os interesses e estabelecer essas relações, independente se a pessoa é de direita, de esquerda, se não compactua com as questões ideológicas dela, né? E nesse momento, David, a gente tem que lembrar da diferença entre nação, Estado e governo. A nação brasileira está muito bem com a nação americana.
Eu não conheço nenhum brasileiro que não goste dos Estados Unidos, que não admire os Estados Unidos, né? O Estado brasileiro, eu diria que há partes dele que não estão tão assim felizes com a vitória de Donald Trump. Quanto ao governo brasileiro, eu duvido que esteja feliz com a vitória de Donald Trump. E isso por uma coisa que muita gente não percebe. A mudança do governo Biden para o governo Donald Trump é uma mudança muito grande. Se a gente lembrar de algumas coisas que aconteceram, como eu disse, uma guerra judicial contra Donald Trump, igual a qual nunca se viu nada na história americana, mas 2 outros episódios aqui, o episódio do laptop do filho de Joe Biden, que apareceu um laptop cheio de material comprometedor, e a maioria da mídia americana disse que era fake news, que aquilo era uma conspiração de Donald Trump com os russos para atrapalhar a eleição de Joe Biden. E aí Biden ganhou a eleição, depois que ele ganhou a eleição, ficou provado que aquilo tudo era verdade. Aquele notebook cheio de material comprometedor era legítimo, né? E a outra coisa, que foi um escândalo de proporções similares, quando Elon Musk comprou o Twitter e abriu os chamados Twitter Files, mostrando interferência de agências de segurança americana, como o FBI e a CIA, na rede social. Agentes do FBI davam ordens aos executivos do Twitter: olha, cancela essa conta, diminui o alcance dessas pessoas. Isso, nos Estados Unidos, existe uma emenda da Constituição americana que garante a liberdade de expressão. Isso é um escândalo sem fim. E o vice-presidente J.D. Vance, na campanha, disse: uma das primeiras coisas que nós vamos fazer vai ser demitir todos esses servidores federais que estiveram envolvidos nisso. Então, é de se esperar, nessas áreas relativas à liberdade de expressão, ao respeito ao direito de propriedade, que o governo de Donald Trump entre com força para mudar ou reverter políticas que foram implantadas durante o governo Joe Biden. E aí é o meu palpite, que tem muita gente ao redor do mundo que recebeu ajuda, incentivo e instruções do governo de Joe Biden e que deve agora estar preocupada com a possibilidade disso tudo vir à tona no governo de Donald Trump.